Parte I. 1. Introdução. Quanto ao que podemos dizer sobre as coisas que são exaltadas, o que é apropriado é que comecemos com o Pai, que é a raiz da totalidade, aquela de quem recebemos graça para falar sobre ele. 2. O Pai. Ele existia antes de qualquer coisa que não fosse ele mesmo. O Pai é único, como um número, pois ele é o primeiro e o único que é ele mesmo. No entanto, ele não é como um indivíduo solitário. Caso contrário, como ele poderia ser Pai? Pois sempre que existe um Pai, segue-se o nome Filho. Mas o único, que sozinho é o Pai, é como uma raiz, com árvore, galhos e frutos. Disse dele que ele é um Pai no sentido adequado, uma vez que é inimitável e imutável. Por causa disso, ele é solteiro no sentido adequado e é um Deus, porque ninguém é um Deus para ele nem alguém é Pai para ele. Pois ele é inatingível, e não há quem o gerou, nem outro que o criou. Para quem é alguém esse Pai ou Criador, ele também tem Pai e Criador. Certamente é possível que ele seja Pai e Criador daquele que nasceu dele e de quem ele criou, pois ele não é um Pai no sentido adequado, nem um Deus, porque ele tem alguém que o gerou e quem o criou. É, então, apenas o Pai e Deus, no sentido apropriado, que ninguém mais gera. Quanto às totalidades, ele é quem as criou e as criou. Ele é sem começo e sem fim. Porque ele tem alguém que o gerou e quem o criou. É, então, apenas o Pai e Deus, no sentido apropriado, que ninguém mais gera. Quanto às totalidades, ele é quem as criou e as criou. Ele é sem começo e sem fim. Porque ele tem alguém que o gerou e quem o criou. É, então, apenas o Pai e Deus, no sentido apropriado, que ninguém mais gera. Quanto às totalidades, ele é quem as criou e as criou. Ele é sem começo e sem fim. Não apenas ele é sem fim, ele é imortal por essa razão, que é incógnito, mas também é invariável em sua existência eterna, em sua identidade, naquilo pelo qual ele é estabelecido e naquilo pelo qual é grande. Nem ele se afastará daquilo que é, nem mais ninguém o forçará a produzir um fim que ele nunca desejou. Ele não teve ninguém que iniciou sua própria existência. Assim, ele próprio é inalterado, e ninguém mais pode removê-lo de sua existência e sua identidade, daquilo em que ele é e de sua grandeza, para que ele não possa ser apreendido, nem é possível que alguém o mude para uma forma diferente, reduza-o, altere-o ou diminua-o. Ele não é apenas chamado de sem começo e sem fim, porque é não adquirido e imortal, mas, assim como ele não tem princípio nem fim, ele é inatingível em sua grandeza, inescrutável em sua sabedoria, incompreensível em seu poder e insondável em sua doçura. No sentido apropriado, somente ele, o Pai bom, não conquistado e o completo perfeito, é aquele cheio de todos os seus filhos e de todas as virtudes e de tudo que tem valor. E ele tem mais, isto é, falta de malícia, para que se descubra que quem tem alguma coisa é devedor a ele, porque ele o dá, sendo ele próprio inalcançável e indiferente ao que ele dá, já que é rico em os presentes que ele concede, e em repouso nos favores que ele concede. Ele é de tal tipo e forma e grande magnitude que ninguém mais esteve com ele desde o início, nem existe um lugar em que ele esteja, de onde tenha saído, ou para onde ele vá, nem existe uma forma primordial, que ele use como modelo enquanto trabalha, nem há qualquer dificuldade que o acompanhe no que ele faz, nem existe nenhum material que esteja à sua disposição,
do qual ele cria o que ele cria, nem qualquer substância dentro dele da qual ele gera o que ele gera, nem um colega de trabalho com ele, trabalhando com ele nas coisas em que trabalha. Dizer qualquer coisa desse tipo é ignorante. Pelo contrário, deve-se falar dele, como bom, sem falhas, perfeito, completo, sendo ele mesmo a totalidade. Nenhum dos nomes que são concebidos ou falados, vistos ou compreendidos, nenhum deles se aplica a ele, apesar de serem extremamente gloriosos, magníficos e honrados. No entanto, é possível pronunciar esses nomes para sua glória e honra, de acordo com a capacidade de cada um daqueles que lhe dão glória. No entanto, quanto a ele, em sua própria existência, ser e forma, é impossível para a mente concebê-lo, nem qualquer fala pode transmiti-lo, nem olho pode vê-lo, nem qualquer corpo pode agarrá-lo, por causa de sua grandeza inescrutável e sua profundidade incompreensível, sua altura incomensurável e sua vontade ilimitada. Essa é a natureza do não chegado, que não toca em mais nada, nem está ligado a nada, à maneira de algo que é limitado. Em vez disso, ele possui essa constituição, sem rosto ou forma, coisas que são entendidas através da percepção, de onde também vem o epíteto, o incompreensível. Se ele é incompreensível, segue-se que ele é incognoscível, que ele é o alguém que é inconcebível por qualquer pensamento, invisível por qualquer coisa, inefável por qualquer palavra, intocável por qualquer mão. Ele é o único que se conhece como ele é, juntamente com sua forma, sua grandeza e sua magnitude. A capacidade de conceber a si mesmo, ver a si mesmo, nomear a si mesmo, compreender a si mesmo, somente ele é quem é sua própria mente, seu próprio olho, sua própria boca, sua própria forma, e ele é o que ele pensa, o que vê, o que fala, o que capta, ele mesmo, aquele que é inconcebível, inefável, incompreensível, imutável, enquanto mantém, alegre, verdadeiro, agradável e repousante é o que ele concebe, aquilo que ele vê, aquilo sobre o que ele fala, aquilo que ele tem como pensamento. Ele transcende toda sabedoria, e está acima de todo intelecto, e acima de toda glória, e acima de toda beleza, e toda doçura, e toda grandeza, e qualquer profundidade e altura. Aquilo sobre o que ele fala, aquilo que ele tem como pensamento. Ele transcende toda sabedoria, e está acima de todo intelecto, e acima de toda glória, e acima de toda beleza, e toda doçura, e toda grandeza, e qualquer profundidade e altura. Aquilo sobre o que ele fala, aquilo que ele tem como pensamento. Ele transcende toda sabedoria, e está acima de todo intelecto, e acima de toda glória, e acima de toda beleza, e toda doçura, e toda grandeza, e qualquer profundidade e altura. Se este, que é incognoscível em sua natureza, a quem pertence todas as grandezas que eu já mencionei, se, pela abundância de sua doçura, ele deseja conceder conhecimento, para que possa ser conhecido, ele tem a capacidade de faça isso. Ele tem seu poder, que é sua vontade. Agora, no entanto, em silêncio, ele próprio se retém, aquele que é o grande, que é a causa de trazer as totalidades ao seu ser eterno. É no sentido apropriado que ele se considera inefável, já que só ele é autogerado, já que se concebe e já que se conhece como ele é. O que é digno de sua admiração, glória, honra e louvor, ele produz por causa da imensidão de sua grandeza, e da insondabilidade de sua sabedoria, e da imensurabilidade de seu poder e de sua doçura insustentável.
Ele é quem se projeta assim, como geração, tendo glória e honra maravilhosas e amáveis, aquele que se glorifica, que se maravilha, quem honra, que também ama, aquele que tem um filho, que subsiste nele, que se cala a seu respeito, que é o inefável no inefável, o invisível, o incompreensível, o inconcebível no inconcebível. Assim, ele existe nele para sempre. O Pai, da maneira que mencionamos anteriormente, de uma maneira não alcançada, é aquele em quem ele se conhece, que o gera tendo um pensamento, que é o pensamento dele, ou seja, a percepção dele, que é a, de sua constituição para sempre. Isso é, no entanto, no sentido apropriado, o silêncio, a sabedoria e a graça, se for designado adequadamente dessa maneira. 3. O Filho e a Igreja. Assim como o Pai existe no sentido adequado, aquele diante de quem não havia mais ninguém, e aquele separado de quem não há outro não chegado, também o Filho existe no sentido adequado, aquele diante de quem não havia outro, e depois de quem não existe outro filho. Portanto, ele é um filho primogênito e único, primogênito porque ninguém existe antes dele e filho único porque ninguém está atrás dele. Além disso, ele tem seu fruto, o que é incognoscível por causa de sua grandeza superior. No entanto, ele queria que isso fosse conhecido, por causa das riquezas de sua doçura. E ele revelou o poder inexplicável, e ele combinou com ele a grande abundância de sua generosidade. Não somente o Filho existiu desde o princípio, mas a Igreja também existiu desde o princípio. Agora, quem pensa que a descoberta de que o Filho é Filho único se opõe à afirmação, sobre a Igreja, por causa da qualidade misteriosa da questão, não é assim. Pois, assim como o Pai é uma unidade, e se revelou como Pai somente para ele, também o Filho foi encontrado como um irmão só para si, em virtude do fato de ele não ser adquirido e sem começo. Ele se pergunta, junto com o Pai, e lhe dá glória, honra e amor. Além disso, ele também é quem ele concebe como filho, de acordo com as disposições, sem começo e sem fim. Assim, o assunto é algo que está consertado. Sendo inumeráveis e ilimitados, seus filhos são indivisíveis. Os que existem surgiram do Filho e do Pai como beijos, por causa da multidão de alguns que se beijam com um pensamento bom e insaciável, sendo o beijo uma unidade, embora envolva muitos beijos. Isto é a Igreja que consiste em muitos homens que existiam antes dos éons, que é chamada, no sentido adequado, os éons dos éons. Essa é a natureza dos santos espíritos imperecíveis, sobre os quais o Filho repousa, uma vez que é sua essência, assim como o Pai repousa sobre o Filho. Os que existem surgiram do Filho e do Pai como beijos, por causa da multidão de alguns que se beijam com um pensamento bom e insaciável, sendo o beijo uma unidade, embora envolva muitos beijos. Isto é a Igreja que consiste em muitos homens que existiam antes dos éons, que é chamada, no sentido adequado, os éons dos éons. Essa é a natureza dos santos espíritos imperecíveis, sobre os quais o Filho repousa, uma vez que é sua essência, assim como o Pai repousa sobre o Filho. Os que existem surgiram do Filho e do Pai como beijos, por causa da multidão de alguns que se beijam com um pensamento bom e insaciável, sendo o beijo uma unidade, embora envolva muitos beijos. Isto é a Igreja que consiste em muitos homens que existiam antes dos éons, que é chamada, no sentido adequado, os éons dos éons. Essa é a natureza dos santos espíritos imperecíveis, sobre os quais o Filho repousa,
uma vez que é sua essência, assim como o Pai repousa sobre o Filho. É a Igreja que consiste em muitos homens que existiam antes dos éons, que é chamada, no sentido apropriado, os éons dos éons. Essa é a natureza dos santos espíritos imperecíveis, sobre os quais o Filho repousa, uma vez que é sua essência, assim como o Pai repousa sobre o Filho. É a Igreja que consiste em muitos homens que existiam antes dos éons, que é chamada, no sentido apropriado, os éons dos éons. Essa é a natureza dos santos espíritos imperecíveis, sobre os quais o Filho repousa, uma vez que é sua essência, assim como o Pai repousa sobre o Filho. 4. Emanações aeônicas. A Igreja existe nas disposições e propriedades em que o Pai e o Filho existem, como eu disse desde o início. Portanto, subsiste nas procriações de inúmeras iras. Também de maneira incontável eles também geram, pelas propriedades e disposições em que ela, a Igreja, existe. Pois estes compreendem sua associação que eles formam uns com os outros e com aqueles que deles saíram em direção ao Filho, para cuja glória eles existem. Portanto, não é possível para a mente concebê-lo, ele era a perfeição daquele lugar, nem a fala pode expressá-los, pois são inefáveis, inomináveis e inconcebíveis. Só eles têm a capacidade de se nomear e se conceber. Aqueles daquele lugar são inefáveis, e inumeráveis no sistema, que é ao mesmo tempo a maneira e o tamanho, a alegria do inacabado, sem nome, inominável, inconcebível, invisível, incompreensível. É a plenitude da paternidade, de modo que sua abundância é uma geração, dos éons. Eles estavam para sempre pensando, pois o Pai era como um pensamento e um lugar para eles. Quando suas gerações foram estabelecidas, aquele que está completamente no controle desejava se apossar e trazer à tona aquilo que era deficiente no, e ele gerou aqueles, ele. Mas, como ele é uma fonte, que não é diminuída pela água que abundantemente flui dela. Enquanto eles estavam no pensamento do Pai, isto é, na profundidade oculta, a profundidade os conhecia, mas eles eram incapazes de conhecer a profundidade em que estavam, nem era possível para eles se conhecerem, nem para saberem mais alguma coisa. Ou seja, eles estavam com o Pai, eles não existiam por si mesmos. Em vez disso, eles só tinham existência à maneira de uma semente, de modo que foi descoberto que eles existiam como um feto. Como a palavra que ele os gerou, subsistia espermaticamente, e os que ele deveria gerar ainda não haviam surgido dele. Aquele que primeiro pensou neles, o Pai, não apenas para que pudessem existir para ele, mas também para que pudessem existir para si mesmos, para que pudessem existir em seu pensamento como substância mental e que pudessem existir para ele. Também, semearam um pensamento como uma semente espermática. Agora, para que eles possam saber o que existe para eles, ele graciosamente concedeu a forma inicial, enquanto que para reconhecerem quem é o Pai que existe para eles, ele lhes deu o nome Pai. A criança, na forma de um feto, tem o suficiente para si mesma, antes mesmo de ver quem a semeou. Portanto, eles tinham a única tarefa de procurá-lo, percebendo que ele existe, sempre desejando descobrir o que existe. Visto que, no entanto, o Pai perfeito é bom, assim como ele não os ouviu, de modo que eles existissem, apenas, em seu pensamento, mas garantiu que eles também poderiam existir, o que ele também lhes daria. Graça de saber o que existe, ou seja, aquele que se conhece eternamente,
forma de saber o que existe, assim como as pessoas são criadas neste lugar, quando nascem, estão na luz, para que veja aqueles que os geraram. O Pai produziu tudo, como uma criança pequena, como uma gota de uma primavera, como uma flor de uma videira, como uma flor, necessitando de nutrição, crescimento e falta de defeitos. Ele reteve por um tempo. Aquele que tinha pensado nisso desde o começo, possuía desde o começo e viu, mas fechou para aqueles que vieram dele primeiro. Ele fez isso, não por inveja, mas para que os éons não recebam sua falta de culpa desde o começo e não se exaltem para a glória, para o Pai, e possam pensar que só eles têm isso. Mas, assim como ele queria conceder que eles pudessem surgir, também. Aquele a quem ele levantou como uma luz para aqueles que vieram de si mesmo, aquele de quem eles receberam seu nome, ele é o Filho, que é pleno, completo e sem falhas. Ele o fez misturar-se com o que dele resultou, participando da totalidade, de acordo com o qual cada um pode recebê-lo por si mesmo, embora tal não fosse dele grandeza antes de ser recebido por ela. Pelo contrário, ele existe sozinho. Quanto às partes em que ele existe à sua maneira, forma e grandeza, é possível que elas o vejam e falem sobre o que sabem dele, uma vez que o vestem enquanto ele as veste, porque é possível para eles o compreenderem. Ele, no entanto, é como é, incomparável. Para que o Pai possa receber honra de cada um e se revelar, mesmo em sua inefabilidade, oculto e invisível, eles se maravilham mentalmente. Portanto, a grandeza de sua grandeza consiste no fato de que eles falam sobre ele e o veem. Ele se manifesta, para que seja hino por causa da abundância de sua doçura, com a graça de. E assim como as admirações dos silêncios são gerações eternas e são filhos mentais, também as disposições da palavra são emanações espirituais. Ambas as admirações e disposições, uma vez que pertencem a uma palavra, são sementes e pensamentos de sua descendência, e raízes que vivem para sempre, parecendo ser descendentes que surgiram de si mesmos. Não há necessidade de voz e espírito, mente e palavra, porque não há necessidade de trabalhar naquilo que eles desejam fazer, mas no padrão pelo qual ele estava existindo, assim são os que dele saíram, gerando tudo que eles desejam. E aquele a quem eles concebem, e de quem falam, e aquele em